Mas não significa que você, para ter uma empresa de sucesso, você precisa ter talentos especiais, habilidades especiais. Ah, eu só vou conseguir ser empresário se eu tiver uma capacidade muito grande de comunicação. Então, isso é um mito, é um dos maiores mitos que existe, um dos mitos, inclusive, sabe, que mais atrapalha o empresário, né, a crescer, porque se ele acredita que ele precisa de talentos especiais, ele não se move, ou fica o tempo todo dizendo, não, mas eu não consigo sair desse ponto. Eu vim até aqui, eu não consigo sair porque eu não sou empresário especial, entende? Não precisa. Entendi. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, tudo bem? É o podcast das 11 fragilidades. Aqui é mais um episódio. Meu nome é Sara, eu tô aqui com o Taderaldo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo empresário vai se interessar, porque a gente vai falar sobre o empresário, né? E como o empresário comum tem esse poder de fazer a empresa crescer também, né? Com certeza, muitos empresários têm esse receio de que talvez eles não se sintam capazes, né? Porque acham que eles são muito comuns, muito normais e que talvez fazer a empresa crescer seja uma coisa muito difícil para eles. Mas nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre como é possível, né? Qualquer empresário conseguir crescer a empresa, né? Um empresário comum. Então, a minha primeira pergunta é sobre isso, assim, se o empresário ele precisa de algum dom, alguma habilidade especial para aplicar o método das 11 fragilidades e fazer a empresa crescer, né? Ter sucesso no negócio dele. Legal. Veja, eu diria que não, né? As pesquisas dizem, e quando eu falo em pesquisas, são pesquisas que a gente testou em campo, na prática, né? As pesquisas dizem que os resultados mostram isso também, que você não precisa de nenhum talento especial para você se tornar um bom empresário. E eu, com isso, já não estou querendo dizer que qualquer pessoa pode ser um empresário, né? A gente está falando, nós estamos falando aqui de empresários comuns, não de pessoas comuns, né? Porque, de fato, algumas habilidades, a gente pode explorar isso um pouco mais ao longo desse podcast, algumas habilidades, algumas características, elas são importantes, para não dizer essenciais, para você se tornar um empresário. Mas não significa que você, para ter uma empresa de sucesso, você precisa ter talentos especiais, habilidades especiais. Ah, eu só vou conseguir ser empresário se eu tiver uma capacidade muito grande de comunicação. Se eu for uma pessoa tímida, eu não vou conseguir ser empresário, porque como é que eu vou conseguir vender se eu for tímido, né? Se eu for muito introvertido. Então, isso é um mito, é um dos maiores mitos que existe, um dos mitos, inclusive, sabe, que mais atrapalha o empresário, né, a crescer, porque se ele acredita que ele precisa de talentos especiais, ele não se move, ou fica o tempo todo dizendo, não, mas eu não consigo sair desse ponto. Eu vim até aqui, eu não consigo sair, porque eu não sou empresário especial, entende? Não precisa. Entendi. Bom, né? É bom saber disso, né? Acho que isso é um alívio, né? Para muitos empresários que acham que realmente precisam ter algum talento especial, mas que na verdade não, né? Qualquer empresário comum consegue fazer a empresa crescer, né? Mas assim, esse empresário ele precisa ser muito inteligente, precisa ser um gênio, precisa ter um QI especial. Que a gente vê alguns empresários, né? Como Bill Gates, Steve Jobs, que são gênios, né? E muito empresário pode achar, não, então para mim não vai dar, porque eu não sou tão assim, não tenho meu QI também não é essas coisas todas, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, assim. Um dos problemas nossos como empresário é que a gente tende a se comparar com pessoas, quer dizer, primeiro que a gente tem que se comparar com as pessoas o tempo todo, né? A gente, em vez de olhar mais para as nossas forças e as nossas fragilidades, para resolver as fragilidades e melhorar as forças, a gente fica o tempo todo olhando para os outros. Não, mas aquela pessoa está tendo sucesso ou não. Ou ao contrário, né? Eu estou tendo sucesso e aquela pessoa não. E aí, nessa comparação que a gente faz com o mundo externo, há uma tendência de olhar para quem? Para os grandes astros, né? Nesse caso, não astros de cinema, mas astros do empreendedorismo, no mundo empresarial. Eu gosto muito de olhar também os dois que você citou, acho que você citou dois, né? Bill Gates e
Steve Steve Jobs. Jobs. Quando eu olho muito para eles, eu começo a dizer, opa, nunca vou chegar lá, né? Porque... Então, esse é o primeiro erro. A gente não deveria se comparar com as pessoas que estão fora da curva. E Sim. esse podcast aqui é para falar de pessoas que estão dentro de uma curva normal, como empresários, como pessoas, né? E que, por isso, eles conseguem, mesmo assim, né? Eles conseguem crescer também. Eu diria até que isso pode ser uma qualidade, ao invés de não ser, de ser uma fragilidade, de ser uma pessoa comum. A gente pode explicar isso melhor. Mas a gente não deveria se comparar com os pontos fora da curva, porque os pontos fora da curva são muito raros. Eles são difíceis de acontecer. E aí outra coisa, né? Tem outro problema quando a gente olha para se compara com alguém que a gente não olha o que aquela pessoa faz nos bastidores. Acha que não tem esforço nenhum, né? Que ela só Pois é um é, gênio e pronto. pois é. É quando você vê lá alguém no cinema, né? O Brad Pitt, por exemplo, né? Fazendo uma atuação lá, você olha lá e diz, caramba, o cara é bom demais, né? Que ator perfeito. Mas vai ver quantas horas ele teve que fazer aquela mesma cena, interrompidas e tal. É a mesma coisa na vida empresarial, mesmo os grandes talentos, mesmo os Bill Gates, os Steve Jobs, os Elon Musk da vida, eles construíram grandes negócios e para construir esses grandes negócios, eles suaram muito, erraram muito, né? Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado quando se compara com... A não ser que você seja um talento especial, não é o meu caso. Eu me considero um empresário comum. Por que eu me considero um empresário comum? Porque eu precisei estudar, me aperfeiçoar, lutar, né? Trabalhar bastante para ter sucesso. E, por isso, eu acredito que essa é a melhor, é uma forma muito eficaz de você crescer, né? E não ficar imaginando que você, né? De novo, se comparando com pessoas que estão... Silvio Santos, né? Tem que todo mundo fala, não, mas Silvio Santos foi camelô. Ah, não precisa, não. Ele foi camelô, ele não precisa. Né? Ah, eu não preciso de ter nenhum talento especial, né? Né? Aliás, eu não preciso de um método nesse caso para poder crescer, porque, né? Se ele, que era camelô, conseguiu crescer, mas não é assim também, né? Você não pode se comparar com os pontos fora da curva. Não deveria. Que são exceções, né? São E exceções. Exatamente. trabalhar com exceção é difícil porque você não consegue realmente de um método mesmo, né? Para você chegar onde você quer, né? Se você, porque, por exemplo, se for sorte, e aí você vai ficar contando com a sorte, né? Para ter sucesso, não dá, né? E você falou um pouco sobre isso, assim, sobre estudar bastante e tal. Mas você acha que o empresário precisaria ter algum conhecimento prévio para fazer o método das antifragilidades, por exemplo, para fazer a empresa crescer? Ele precisa saber já de alguma coisa, ter feito alguma faculdade, algum curso? O que é que você acha assim, sobre isso? Ou ele pode não ter nada assim? Não, não precisa. O método das outras fragilidades, é um método tanto de formação de uma pessoa que está começando, né? Está começando o empreendimento, ele serve para formar a pessoa, né? Para que ela erre menos, para que ela já saiba quais são as melhores estratégias, como também ele serve para empresas que estão estabelecidas e que estão com dificuldade para crescer, ou estão com dificuldades financeiras, como resolver essas questões para que a empresa volte a crescer ou cresça de maneira mais sólida. Então, não precisa. Claro que se você tem uma faculdade, se você tem, não diria necessariamente uma faculdade, mas se você tem algum curso técnico que lhe preparou para o produto que você vai desenvolver, aí sim. Né? E aí, sendo mais preciso dessa minha resposta para você, eu diria que você precisa conhecer a sua área de atuação. Se não por completo, se você está começando, não precisa conhecer por completo. Você acabou de fazer uma faculdade sobre um determinado campo de atuação, né? Você não vai conhecer aquilo por completo. Não precisa esperar você ficar um AIS naquilo para você abrir uma empresa. Não. Você pode fazer as coisas em paralelo. Não, não precisa. O método, nosso treinamento, ele é feito para formar alguém. Legal. Porque eu acho que tem muito empresário que acha assim que nunca está pronto, né? Que sempre precisa aprender mais para poder começar alguma coisa. Ele acha que, assim, né? Para ter sucesso, ele precisa ser o melhor do melhor do melhor. E aí você nunca vai atingir essa sua meta, né? Porque fica uma coisa muito distante, né? Se você já tem um conhecimento sobre aquela área, né? Às vezes você já trabalha com aquilo, enfim. Já é mais que suficiente, né? O método vai te ajudar a você se desenvolver, né?
Perfeito, perfeito. O método é, você pega alguém que tem uma determinada especialização, que conhece uma área, de novo, não precisa conhecer por completo, e quer transformar aquilo num negócio. Como é que eu Hum, faço, então, para transformar minha área de conhecimento num negócio? Né? Então, é para isso que o método, é funciona. exatamente para isso que ele serve. Eu sei fabricar roupas, eu sou uma costureira excelente, né? Um costureiro excelente, ou sou um grande chefe de cozinha, e agora eu quero transformar isso aqui num negócio. E aí é onde o método entra. Legal. E qualquer, a gente falou já que qualquer empresário conseguiria fazer isso, mas também, assim, não depende do sexo, assim, pode ser homem, pode ser mulher, tem alguma restrição em Não, não relação a tem, isso? não tem nenhuma restrição, não tem restrição nem de idade, nem de sexo, nem de área de atuação. Quer dizer, o método se aplica a qualquer tipo de negócio. Não tem, eu brinco que eu digo que ele não tem preferência por nenhum negócio, nem por sexo, nem por idade. Sim, Tem preferência por você ter uma disciplina para aplicar um método, né, uma vontade de aplicar, e também uma certa urgência para crescer, né, Sara? Porque se o empresário ele não tem nenhuma urgência para crescer, ele acha que pode crescer quando ele quiser. Você estava falando sobre isso no início, né? Tem empresário que ficam esperando ali o melhor momento para crescer. A economia agora está ruim. Vou esperar isso passar. Quando passar, eu volto a crescer. Não, não tem isso. Você deveria ter uma urgência. Se você quer montar um negócio, você sabe quando é que você devia começar a crescer? Ontem, né? Antes até de você começar a montar um negócio. Então, o empresário que não tem essa urgência, ele vai ter uma dificuldade maior para crescer. Né? Independente se ele é um empresário comum ou não, nesse caso. sim, legal. E também tem aqueles empresários que acham que você precisa ser muito rico, né? Para ter uma empresa, né? Você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser milionário, porque senão não vai dar certo. Ou, por exemplo, para aplicar um método que não vai ter dinheiro para isso, que precisa ser milionário, enfim. E aí eu quero saber, assim, o empresário comum é uma pessoa que, né, tem um dinheiro uns X, assim, mas não precisa ser milionário, né? Assim, o que é que você acha sobre isso, assim? Sem dúvida, temos os exemplos aqui que nós citamos aqui hoje, né? O Bill Gates, quando ele apresentou lá o projeto para a IBM, né? O projeto lá do sistema operacional dele, ele estava, não tinha nada, ele tinha uma garagem, trabalhava na garagem com outro sócio, não tinha absolutamente nada, ele não vinha de uma família abastada, né, financeiramente. Se Sim, aquela ideia ali não tivesse sido muito bem vendida, ele podia ter desistido, podia a coisa não ter ido para frente. Quer dizer, eu acho que o Bill Gates não ia desistir nunca, mas não precisa, né? Você quando monta a sua empresa, você deveria ter uma quantidade suficiente de recursos financeiros. Você não deveria também abrir uma empresa simplesmente na vontade, achando que as coisas vão dar certo com zero dinheiro. Você para ficar pega endividado também não dá, né? pois é, você pega a poupança toda que você tem, você coloca no negócio e entra sem nada, dizendo assim, não, eu vou vender e vai dar certo. Pode ser que dê, mas a probabilidade de dar errado é maior. Então, não precisa ter muito dinheiro, mas você precisa ter alguma reserva para poder construir um negócio mais sólido e não perder tudo pelo meio do caminho, né? Legal, Acho que até interessante. já falando sobre isso em algum outro podcast aí do financeiro, né? Financeiro, eu acho que sim. Quem quiser, É, confere lá, saber detalhes dessa. legal. E aí, agora entrando um pouco mais nessa parte específica, assim, né? A gente falou agora um pouco sobre finanças. Então, como é que um empresário comum ele conseguiria controlar as finanças da empresa, assim? Tem alguma coisa que você pode dizer em relação a isso? Como o método pode ajudar especificamente, por exemplo, no controle das finanças? Qualquer empresário consegue fazer isso? Qualquer empresário consegue fazer isso. Quer dizer, o método ele tem um arcabouço, um dos pilares é o pilar chamado finanças, que trata da fragilidade financeira da empresa, e que o empresário comum precisa fazer, aliás, qualquer empresário precisa fazer, não só o comum, né? Sim, Lembrando que nos grupos de empresários que a gente ajuda, tem lá, você percebe isso assim como eu, tem pessoas que realmente eles têm um desempenho acima da média. Eu percebo isso, né, nas aulas e no desempenho deles, mas tem empresários lá que têm um desempenho são empresários comuns, que têm um desempenho na média, e muitos empresários que têm um desempenho na média crescem até mais rápido do que os empresários acima da média. Não sei se você percebeu isso. Provavelmente, esses empresários mas aplicam melhor o método,
É isso que eu ia dizer, assim, que às vezes você tem um talento muito bom em alguma coisa, mas você não se esforça tanto, né? Você não aplica, por exemplo, o método rigorosamente, porque você acha que só o seu talento vai bastar. E Exatamente. aí, quando você não tem, às vezes é bom, porque você sabe que você precisa se esforçar mais e aí, às vezes, você consegue até resultados melhores, né? Como você falou aí. Exatamente. Por exemplo, eu treino Aikido, que é uma arte marcial. E eu percebo lá no treino, tem algumas pessoas que têm um talento para aquilo ali, impressionante. São pessoas que entram em pouco tempo, né? Ou porque já passaram por alguma outra arte marcial, mas eles têm um talento que me surpreende, a maneira com que eles se movimentam e com que eles, sabe, lidam Sim. com as defesas e ataques. Mas essas pessoas vão às aulas, eu não vou dizer raramente, mas se eu nunca falto, por exemplo, eles não vão todo dia. Não vão de jeito nenhum todo dia. Sexta-feira não vão de maneira nenhuma. Sábado de manhã é muito raro eles irem. Então, o que acontece na prática? Que quem tem uma assiduidade maior passa na frente deles. Né? Eu já passei na frente de vários, porque eu sou muito assíduo e porque sou também vamos dizer assim, um praticante comum, né? Eu sou muito assíduo e Sim. eu já passei na frente de vários deles que têm um talento muito maior que o meu. Então, é isso. Assiduidade numa prática de um esporte, sei lá, para tocar um instrumento e outras questões que a gente pode falar mais aqui, elas são similares a você aplicar um método num processo de crescimento de uma empresa. Uma empresa é um negócio muito complexo. Uma empresa é um empreendimento complexo, não é fácil você dirigir uma empresa. Uma empresa não é como você fritar um ovo. E eu sei que fritar um ovo é difícil, viu? Né? Nem todo mundo frita um ovo bem feito, porque tem aí uma ciência para fritar ovo, né? Mas fritar um ovo é mais fácil do que você desenvolver uma empresa, não é verdade? Sim. Então, ela é complexa. E quanto mais complexo, Sara, o empreendimento é, mais ele precisa de método. Porque, de novo, como é que você vai aprender um instrumento musical? Tem coisa mais complexa do que você aprender um instrumento musical. Tem coisa, como é que você vai aprender isso se você não tiver uma metodologia? Como é que você vai aprender a nadar se você não tiver um método para aprender a nadar? Joga na água, joga você na água e você se vira lá. Não, vai morrer afogado, né? Como é que faz para nadar? Tem que boiar primeiro, não é assim? Você sabe nadar, não sabe? Sei. Lembra como é que foi? Tem que boiar primeiro. Não, porque eu era muito criança. Então, seus pais fizeram da maneira correta. Mas é assim, tem que boiar primeiro. Eu lembro meu pai me ensinando a nadar. Primeiro tem que aprender a boiar, antes de bater, de nadar. Segundo, você começa agora a bater perna segurando uma boia. Uma boinha, para você desenvolver Sim. ela. Depois você solta a boia e começa. E é isso. Aí vai embora. Braço, né? Bicicleta é a mesma coisa? Você não começa com aquelas rodinhas, né? E aí você vai aprendendo. Então tem método para você. Precisa ter um método para a empresa crescer. Se você não tiver um método, você vai trabalhar realmente com as exceções, que são as pessoas. Vamos imaginar, o Silvio Santos, vamos voltar para o Silvio Santos. Tá. Provavelmente ele não tinha método, né? Para sair de. Provavelmente não. E ele chegou onde ele chegou, mas são pontos fora da curva. E eu acho que assim, né? Também tem as exceções máximas, são as pessoas que têm muito talento e aplicam um método. Aí, pronto, aí você. Nossa, pois é, os Bill Gates da vida, viu? É, Os Steve com Jobs, certeza. os Elon Musks. O Elon Pois Musk é. manda foguete para a Lua. Você acha que ele vai mandar foguete para a Lua sem um método? Não vai, né? Na sorte, né? Pois é, vai explodir no meio do caminho? Não vai, né? Então, precisa de bilhões de dólares. Pois é. Legal. Porque aí o segredo é o seguinte: como você sabe que você é um empresário comum? Lembra a história que eu falei da minha prática do Aikido? Como eu sei que eu sou um praticante comum, o que é que eu faço? Eu vou todos os dias. Todos os dias não, né? Mas eu vou todas as aulas. Eu dificilmente perco uma aula. Vou todos os sábados de manhã. Ia, né? Agora a gente está vivendo um momento diferente. Mas estou treinando online, por exemplo. Então, eu supero a minha, é, a minha condição de ser uma pessoa comum, né? Praticando isso regularmente. O empresário comum, numa empresa, num negócio, num business, o que ele deveria fazer para superar essa dificuldade? Primeira coisa, ele deveria trabalhar nas questões mais básicas. Básicas. Né? A gente, antes de inovar, de criar soluções mirabolantes, a gente tem que trabalhar primeiro naquilo que é básico. O que é básico para você ter saúde?
Bom, para você ter saúde, você tem que dormir regularmente, dormir bem todas as noites. Enquanto você não fizer isso, não adianta você inovar, né? Eu vou tomar uma pílula aqui para não ter sono. Não, você tem que dormir, básico. Numa empresa, o empresário tem que trabalhar em todas as áreas, das 11 partes da empresa que a gente ensina aqui no método, ele tem que trabalhar nas questões básicas, que são muito simples, Sara. São muito simples. Então, por exemplo, financeiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que gerenciar o fluxo de caixa. Só isso que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer mais além disso? Ele tem que calcular para saber se o negócio está tendo lucro ou não. Aí você pode perguntar, Aderaldo, mas isso é óbvio. Pois é, mas a maioria dos empresários pequenos não fazem isso. O que ele tem que fazer para vender? Ele tem que vender. O que você tem que fazer para vender? Você tem que vender. Você tem que vender de forma ativa. Se você fica de braço cruzado, esperando que o cliente bata na sua porta, achando que seu produto é maravilhoso, porque você tem um talento enorme para fazer produto, então você faz um produto maravilhoso como esse, e aí, para que você precisa vender? Não precisa. Você fica sentado. Não, o método diz que você tem que vender de maneira ativa. Então, o que os empresários fazem, respondendo o que você me perguntou, no financeiro, o que eles fazem? Primeiro, controlam o fluxo de caixa, para saber se vai ter dinheiro hoje e também amanhã. O que eles fazem também? Controlam a lucratividade, para saber se eles estão dando lucro ou não. Então, eu trabalho naquilo que é básico, que dá sustentação à empresa, e eu faço as coisas mais simples de todas, e deixo as mais complicadas para depois. O que seria mais complicado no financeiro? Mais complicado no financeiro é o seguinte: bom, eu estou dando lucro, mas eu quero dobrar meu lucro. É mais complicado. Né? Primeiro, antes de dobrar o lucro, o que você tem que fazer? Tem que dar lucro. Sim. Né? Então, depois é uma questão de refinamento. E em relação às vendas, a gente também pode achar que vender é uma coisa difícil, complicada, e tem muito empresário que luta, né, para conseguir vender mais, mas que não consegue. E aí eu quero saber também sobre isso. O empresário comum, ele consegue vender mais? Como ele faz isso? Assim? Como o método pode ajudar ele nisso? Assim? Vender, você tem que vender de maneira ativa. Você tem que ter um processo na sua empresa onde você vai para campo para vender. Eu digo com uma receita bem simples para o empresário comum. Eu pergunto assim, não pergunta assim não, né? Mas se eu pudesse perguntar, você é empresário comum, ele dissesse, faz o seguinte, coloca na sua agenda 2 horas por dia, 2 horas é muito, coloca 1 hora por dia na sua agenda, onde naquele horário você vai fazer uma coisa só, vai vender. Mais nada. Tem coisa mais simples do que isso? Não tem, né? Qualquer pessoa pode fazer. Você precisa de talento especial para fazer isso? Não, né? Qualquer pessoa consegue fazer isso, não é verdade? Então... Sim. Legal. E um pouco sobre as vendas, mas também um pouco sobre, né, sobre tecnologia, assim, sobre... muitos empresários também veem, por exemplo, o marketing digital como uma coisa meio distante, assim. Apesar de usarem as redes sociais, né, a maioria das pessoas, acham uma coisa talvez difícil, não sei. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. O empresário também como consegue utilizar o marketing digital como ferramenta para vender mais, assim, como ele consegue fazer isso assim, da maneira correta. Bom, eu vou dizer para você que eu gostei muito dessa pergunta, porque eu me vi nela, né? Assim, eu tinha uma empresa de tecnologia, e aí quando eu resolvi empreender aqui nessa nossa área, que é uma área que tem muito suporte de marketing digital, né? Sim. Esse nosso negócio, ele é 100% digital, nosso negócio hoje. Eu também me deparei com essa pergunta na minha cabeça, que foi o seguinte, mas será que eu consigo fazer essa transformação? Passar de um negócio que era completamente físico para um negócio completamente digital? Eu me fiz esse questionamento, se eu conseguiria, se eu seria capaz, como uma pessoa comum, de aprender esse mundo novo, que era o mundo do marketing digital. E tá aí, né? Conseguimos, não é verdade? Você já meio que nasceu nesse mundo, mas de qualquer maneira nós conseguimos essa transformação. Então, sim, o empresário comum consegue, porque eu também consegui essa transformação. Tem métodos para você fazer isso. Tem um passo a passo para você entrar nesse mundo no marketing. Tem um passo a passo. Faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Né? Tem um amigo empresário que ele me dizia o seguinte, Aderaldo, eu quero ver você criar a primeira página do Facebook sozinho. Você vai lá, aprende como é que cria uma página do Facebook e cria ela sozinho. E eu fiz isso. Comprei um livro, estudei esse livro. O método que eu usei foi esse, né?
comprei o livro, estudei esse livro, li esse livro, e com base nisso eu criei minha primeira página no Facebook, que eu achava que era uma coisa impossível de fazer, né? E por aí vai. Não, que eu acho que com o tempo as coisas ainda estão mais fáceis, né? Que quando você começou a estudar, por exemplo, talvez você ainda não tinha muito o YouTube, por exemplo, né? Porque hoje, por exemplo, você não sabe criar uma conta no Instagram, você coloca lá no YouTube. Como criar uma conta no Instagram, tem um vídeo mostrando como você faz, né? Então, a tecnologia também tem ajudado muito nisso, assim. Então, não tem mais desculpa, né? Eu acho que se você corre atrás, estuda, se esforça, aplica um método, você consegue fazer quase tudo, né? Ou se não tudo, Perfeito, né? perfeito, perfeito. E aí, pegando o seu gancho, quando eu comecei também na minha primeira empresa, sendo empreendedor, empresário, também não tinham métodos para fazer a empresa crescer. Também não tinham métodos para estruturar um negócio. Ele tinha que pesquisar isso em faculdade, e olhe lá. Não tinha. Hoje em dia já existem métodos, como o nosso método, por exemplo, das 11 fragilidades, Sim. que ensinam passo a passo como é que você deve, o que é que você deve fazer para a empresa crescer. Então, só estou aí aproveitando essa deixa que você deu do marketing digital para dizer que isso se aplica também ao mundo de criação de empresas e empreendedorismo, né? Sim, legal. Quero lembrar também o empresário que está nos assistindo para se inscrever, deixar um comentário, compartilhar esse conteúdo com quem ele acha que também vai gostar, né, de aprender um pouco mais sobre isso. Para vários empresários comuns, né, que ele conhece, sair espalhando aí esse conteúdo que tenho certeza que vai ajudar bastante. E aí eu estou me encaminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada assim ao empresário que precisa, né? Ele precisa agir estrategicamente, assim, né? Para fazer a empresa crescer. E é um pouco, às vezes ele se sente meio sem tempo, né? Porque a maioria dos empresários trabalha só. Então eu queria falar um pouco sobre, que você falasse um pouco sobre isso. Como é que o empresário comum arruma tempo para conseguir pensar estrategicamente para crescer? De novo, o método entra em ação nessa hora, né? Porque o empresário tem Aham. exatamente essa dúvida. Você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes. Quer dizer, o empresário diz assim, mas em que momento eu devo começar a contratar pessoas para me ajudar na empresa? Eu sou muito pequenininho ainda, né? Essa dúvida não é comum. Então, o Sim, método vai lhe dizer qual é o melhor momento para você fazer isso. Explicar para você em que momento, só dando uma deixa aqui, porque esse podcast não é para isso, a gente teria que se estender muito. Mas só dando uma deixa que no momento de você contratar alguém para a sua empresa, é quando você se assegura que aquilo que você criou tem mercado e tem um potencial de sucesso. Você não necessariamente cresceu ainda como você deveria, mas você já sim, percebeu que aquilo ali, que aquela ideia que você criou era uma ideia boa. tá. Já testou. E aí nessa hora você tem que começar a pensar em trazer pessoas para lhe ajudar. Estou simplificando aqui Legal. a sua resposta. E aí não tem outro segredo, Sara. Você só vai conseguir se dedicar mais ao crescimento da sua empresa, pensar nele estrategicamente, quando você sair de onde? Você sair do operacional. E quando você estiver produzindo todo o serviço que sua empresa entrega, você não vai conseguir pensar estrategicamente. É você que está fritando o ovo lá, né? Do jeito que não deu o exemplo do ovo. Você que compra o ovo, frita o ovo, compra a manteiga, serve o ovo, e por aí vai. Você não vai conseguir se você tem um restaurante. Você vai ter que começar a trazer pessoas para lhe ajudar para você pensar como é que você estrutura um restaurante sólido, tomando aí o restaurante como exemplo, né? Então, de novo, método. Quando é que isso acontece? Sem contar que o método vai lhe dizer como é que você também decide, como é que você aprende a decidir a curto, médio e longo prazo, para você decidir seu ponto de vista estratégico, para a empresa crescer. Como é que você faz isso tudo se você não aprendeu como fazer isso? Vai fazer na intuição. Vai fazer com os talentos naturais. E aí volta Na ao sorte. início da nossa conversa. Na sorte, na esperança, né? É engraçado Uhum. porque quando você fala em sorte, essa sua colocação é muito boa, porque quando você fala em sorte, bom, dificilmente a sorte nos persegue a vida inteira, né? A sorte, se é que ela existe, ela é um negócio pontual, né? Aquele tijolo que caiu lá de uma casa não caiu na sua cabeça. Certo, mas isso é um prédio que estava em construção. Não caiu na sua cabeça. Teve sorte. Mas se você passar por ali todo dia, Uma hora vai todo dia cair, né? vai cair na sua cabeça. Não, Verdade. não tem isso, não brinque com a sorte. Uma empresa, é engraçado isso. Uma empresa, como ela é uma instituição, um ser, né? Que ela é feita para durar muitos anos, 10, 20, 30, 40 anos, você não pode contar com a sorte. Porque a sorte não vai lhe acompanhar durante 30 anos, vai? Não vai, né?
Você tem que ter método para poder a coisa acontecer. É verdade, com certeza. Vou contar com a sorte, né? Aí tá todo mundo. Vai ficar todo mundo. Não faz sentido, né? A esperança, né? De, não, vai dar É, certo. Não, vai dar certo. Fique tranquilo que vai dar certo. mas e até dar certo? O que é que você vai fazer, né? Vai ficar dando errado até quando? E se der muito errado? Você perder Pois tudo é. que você construiu. E aí? Né? Quer dizer, complementando a sua pergunta, o empresário sabe ele sabe ir até um determinado ponto da empresa. Vamos imaginar que ele sabe montar o produto, ele até entende um pouco de finanças, ele vai, então, vai caminhando com as finanças, sabe vender, e ele começa a vender, e chega um ponto que ele não sabe mais. Ele não sabe atender o cliente, ele não sabe gerenciar a empresa como um todo, ele não sabe como contratar os colaboradores. Então, ele chega aqui, porque ele não tem método. Aqui foi meio que na intuição, nas habilidades que ele tinha. Mas aqui ele não vai mais. Então, tem que ter um método para ele prosseguir. Não é verdade? Com Eu certeza. conheci vendedores espetaculares, sabe? Com habilidade Sim, enorme, natural, que viam até um determinado ponto. Chega aqui ele não vai mais, porque não tem método para seguir. o método lhe ajuda a seguir em frente, assim, né? E crescer sem fronteiras, assim, né? Por muito tempo, né? Porque se você não fizer isso, você fica limitado, né? Exato, construir uma empresa que dure isso, como a gente falou, 2, 10, 20, 30 anos. Uma empresa sólida que vai garantir a sua independência financeira e da sua família. Então, é isso que o método serve. Construir uma coisa sólida. E não uma empresa que, sabe, vai, ó, ela vai e volta. Foi ótimo entender que qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa não, qualquer empresário comum consegue fazer isso, né? Se Isso. esforçando, aplicando o método, é realmente muito possível se superar e conseguir ter muito sucesso, né, no negócio. Isso. E eu queria agradecer ao Taderato, porque foi ótima a nossa conversa, né? Acho que foi bem esclarecedor, né? Para a gente entender realmente que é possível crescer sim. Você quer acrescentar mais alguma coisa, final? Não, que fica aqui um podcast já para a gente gravar um próximo, que seria, eu falei no início, né, que não é qualquer pessoa que pode ser empresário, lembra? Sim, Falei que lembro. que um empresário comum consegue fazer o negócio crescer, mas não qualquer pessoa. Nós poderíamos, então, gravar um podcast para explicar que características uma pessoa deveria ter para ter uma chance maior de ser empresário. Que tal? Uma boa, né? Uma boa. Deixa essa curiosidade aí, né, pro próximo. Pra gente E, responder essa. e aí eu queria repassar a sua mensagem para esse conteúdo em especial ser bastante compartilhado, porque quantos empresários comuns estão aí no mercado penando, sofrendo, sem acreditar neles mesmos, achando que precisam de um talento, frustrando, né, Sara? Alguns entram até em depressão. Então, compartilhe esse conteúdo que ele tem muito valor para o empresário começar a acreditar que ele é capaz também. Com certeza. Então vamos compartilhar, curtir, dar like, comentar, para chegar no máximo de empresários possíveis. Então é isso. Muito obrigada, tchau. Tchau, obrigado.